Fala, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Um certo ano atrás, ou 2 anos atrás, nós gravamos um vídeo, tá, dos top 5 melhores animes do Crunchyroll. Hoje, muito tempo depois, estreou coisas novas, foram fabricadas coisas novas, né? O próprio Crunchyroll tem desenvolvido alguns animes e nós viemos hoje trazer a parte 2, né? O top 5 melhores animes do Crunchyroll, parte 2, que agora no frigir dos ovos vai virar um top 10. Mas então vamos lá falar desses 5 animes aí que vale a recomendação. Só pra constar, não vai ter Naruto, não vai ter Cavaleiros do Zodíaco, não vai ter One Piece, não vai ter Dragon Ball. Esses animes a gente julga que, eu julgo pelo menos, que são consolidados e a gente não precisa citar eles. Então a gente vai citar alguns animes que talvez vocês não conheçam. Então vamos começar por qual da nossa lista? Cara, acho que a gente pode começar falando do anime que saiu agora em 2019, que fez mais sucesso, que foi o Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Demon Slayer. Bom, Demon Slayer trata da história do Tanjiro Kamado, que ele é a história se passa no Japão, no período, acho de 1800 ali, é na época em que o Japão já tem acesso à luz elétrica, que já tem acesso a trens, deve ser o quê? Meados do século XIX. E é uma história sobre Onis, sobre demônios. A história se baseia numa situação em que a irmã dele foi transformada num demônio quando a família dele foi atacada. Só que nessa história tem caçadores de demônios. E um caçador ele vai atrás da irmã dele e ele protege a irmã. E o caçador dá pra ele a chance, se tu realmente quer proteger ela, tu vai ter que se tornar um exterminador de demônios. Olha aí. É a única maneira de tu conseguir proteger ela. Tá, e ele é sobrenatural ou não? É sobrenatural. No caso, sobrenatural sim, porque tem demônio, mas a questão, ele tem poderes, esse Demon Slayer, o caçador de demônios, tem poderes ou ele é uma pessoa comum? Todo o poder do caçador de demônios é baseado na respiração. Ele não tem, por exemplo, as super habilidades, tipo, por exemplo, ataques à distância e coisa do tipo, mas toda a arte do anime é baseada em criar um certo tempero para cada golpe. Por exemplo, toda vez que ele vai realizar uma habilidade especial, eles deixam um rastro de água. Mas não é água de verdade, é só para poder simular a situação em que ele ataca como se fosse água. Tá, entendi. E aí cada exterminador tem uma respiração voltada para um elemento. E aí, tem toda essa questão que todos os demônios, eles têm superpoderes. Eles são super força, habilidades de fogo, habilidades de tudo que tu pode imaginar, só que os caçadores sempre são habilidade baseada na maneira que eles respiram. Tá, então eles não têm, vou soltar o raio cósmico do sei lá do que e solta. Não, são habilidades da respiração que culminam em golpes mais precisos, enfim, habilidades de luta, né? Exatamente. E o anime ele tem uma vibe que ela é muito, muito séria. Sabe? Ele tem a arte do anime é maravilhosa. Ele tem alívio cômico ou não? Ele é mais sério mesmo? Ele tem alívios cômicos, só que a história ela é bem pesada. Pesada. Ela é bem pesada, a animação ela tem uma qualidade absurda. Tu vê, assim, cada movimento ele é muito bem trabalhado, assim, a abertura é maravilhosa. É o tipo de coisa assim, quando tu para ver, tu percebe na hora que é algo de uma qualidade absurda. Entendi. Bacana. Então fica a dica aí do Demon Slayer. Eu vou assistir nessa recomendação e vamos ver se realmente é bom e vale estar nessa lista. Mas se o Matheus disse que vale, então vale. Não, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Bom, o segundo que nós vamos falar é Dr. Stone. Dr. Stone, basicamente, tem alguns personagens ali, tem um cientista e tem um que é amigo dele, que o Matheus vai falar mais detalhado depois, e que ele, um belo dia, um raio de luz passa pela Terra, né, ilumina tudo e todo mundo acaba virando pedra. E eles ficam nessa pedra por 3.700 anos, até que as pessoas começam a despertar. E aí, depois que as pessoas começam a despertar, o que acontece? A grande sorte da humanidade é que quem desperta é o Senko, que ele é um cientista maluco, de 17 anos.
E ele decide que ele vai salvar todas as pessoas do planeta utilizando a ciência. Só que ele está numa situação em que ele acordou pelado e ele não tem o que fazer. Então ele começa a construir as coisas aos poucos. Ele começa a construir uma cabana, ele descobre como fazer fogo, ele começa a fabricar produtos químicos, e aos pouquinhos ele vai evoluindo o mundo a partir do zero. É como se ele tivesse todo um conhecimento, ele pega todo o conhecimento acumulado da humanidade e ele começa a aplicar nas coisas mais básicas para poder ir gerando as coisas que podem fazer com que um dia a humanidade vá para o espaço de novo. E todo o processo, vai demorar, né? Todo o processo assim. Porque ele tá ali sem nada, sem recurso nenhum. Exatamente. Ele tem que ir atrás dos recursos e fazer as coisas, né? Sim. Até que, após isso, ele reunindo recursos e tudo mais, ele fica um bom tempo só ele acordado, né? Sim. Ele acaba descobrindo como despetrificar as outras pessoas. Exatamente. E aí ele começa fazendo isso pelo melhor amigo dele. E a partir daí eles formam uma aliança para poder conseguir juntar os recursos. Porque enquanto o Senku ele tem a inteligência, o Taiju, que é o amigo dele, tem a força bruta e a resistência. Então, um faz o trabalho pesado e o outro faz o trabalho mental. E aí eles têm uma sinergia muito legal que vai correndo ao longo do anime, assim, que eles vão conseguindo avançar passo a passo rumo ao futuro. O mais longe que eu imagino que eles já chegaram foi o smartphone. Ó, então já estão bem, hein? Bom, então fica a dica aí, Dr. Stone, né, que é um anime de mistura de ficção com um leve toque de realidade. Vale a pena e eu recomendo esse pra vocês e o Matheus também. A próxima sugestão é o The Rising of the Shield Hero, também conhecido como Tate no Yusha no Nariagari, ou A Ascensão do Herói do Escudo. Que ele é um anime no estilo Isekai, que é o estilo Outro Mundo. O protagonista, o Naofumi, ele é um cara qualquer que um belo dia ele foi levado para outro mundo. Mas, uma história padrão de anime, assim. Ele foi... Guerreiras Mágicas de Heart. Basicamente isso. Guerreiras Mágicas de Heart é o Isekai definitivo. É isso aí. E o Naofumi, quando ele foi levado com mais três heróis. Para que eles... História clássica. O rei convocou heróis para poder salvar o mundo de problemas. Clichê de sempre, né? Mesmo clichê. Exatamente. Mas cada herói foi agraciado com uma arma. O herói da lança, o herói da espada, o herói do arco e o herói do escudo. Só que toda a premissa se baseia no fato de que o herói do escudo, eles não dão muita bola pra ele. sim, né? Convenhamos, o herói do escudo é um herói meio merda, né? Tu não vai matar os outros com um escudo nos cornos dos caras. Exatamente. E Então, se tu partir dessa premissa, é de se imaginar que um cara com uma espada provavelmente vai ser muito mais útil do que alguém com um escudo. Exatamente. A ideia é baseada nisso. E tem uma série de várias regras que eles, por exemplo, eles não podem upar juntos, cada um tem que fazer um grupo pra si. E logo quando começa, ninguém quer fazer grupo com o cara do escudo. Eu não iria querer fazer grupo com o cara do escudo. O cara do escudo, o cara da lança é mais bonito, o cara da espada, ele é mais legalzão, ele parece Sasuke. O que se torna um problema, talvez. Talvez sim. O cara do arco, ele é fofinho. Eu ia querer pegar o cara do arco, não por ele ser fofinho, mas que aí na batalha tu fica atrás de todo mundo, né? Né? Só fica lá, coringando lá e tocando arquinho. E o cara do escudo tá ali, né? Mas ninguém quer fazer parte com ele. O que acontece é que ele é passado pra trás. Triste, não? E aí? Porque ninguém gosta dele. E ele decide que ele vai assumir as rédeas da própria vida. Porque as pessoas não querem ele lá. Aí ele desiste de ser capaz do rei. É isso? Exatamente. Só que ele não tem escolha porque ele não pode voltar pra casa. Ele tá nesse outro mundo. A única maneira dele voltar pra casa é ou ele salva o mundo ou ele morre. Só que se ele morrer, ele não volta pra casa. Sim. Então, é um anime que ele foi patrocinado pelo Crunchyroll. Olha aí. Como eu disse,
O anime foi patrocinado pelo Crunchyroll, porque eles viram o potencial, e desde então ele foi baseado numa light novel, que é basicamente um livro, que virou um mangá e que então se tornou um anime. No anime agora. E ele já tá com a promessa da próxima temporada engatilhada. Tipo, ele fez realmente um sucesso absurdo. Sim, assim. o pessoal comprou a ideia. Exatamente. Tanto que eu ouvi muito falar dele, eu vi muitas coisas na internet assim falando e me chamou bem a atenção porque justamente quando um anime tem uma projeção muito grande na internet, é porque alguma coisa ele tem. Sim. Se muita gente está gostando é porque há grande chance dele ser bom. É uma recomendação assim que eu faço pra todo mundo porque realmente ele é muito legal. É um bom anime assim pra te poder iniciar no meio e ele tem uma qualidade absurda também. Vale muito a pena encarar. Bacana, bacana. Então partindo para nossa quarta indicação, né? Chegando no final, o que tu tem para nos mostrar mais? Eu tenho uma sugestão que é o Cells at Work. Cells at Work, ele é um anime sobre o corpo humano. Basicamente, ele conta a história do corpo humano como se o corpo humano fosse uma grande indústria e ele é contado do ponto de vista de uma célula vermelha. E ele é contado do ponto de vista de uma hemácia, de uma célula vermelha do sangue. Sim. Mas deve ser muita loucura. Basicamente, o que é? Ela é uma menina vestida de roupa vermelha, carregando uma caixa com oxigênio. E aí, tipo, é toda a história ela andando pelo corpo humano e as bactérias entrando no corpo humano para poder atacar ele. Sim. E aí tem os leucócitos, que são as células brancas, que são basicamente, seguranças, todos vestidos de branco, com os olhos assim, com grandes olheiras e carregando facas, esfaqueando as bactérias. São coisas que só o Japão pode nos proporcionar. Exatamente. Essas loucuras assim, é bem coisa da cultura japonesa mesmo, né? Sim. Então, não me surpreende. Eu achei bem bacana essa premissa e também não me surpreende por esse tipo de premissa, né? E é um anime que ele fez bastante sucesso também e ele recebeu inclusive elogios de entidades do Japão porque ele estava ajudando muitas crianças a aprenderem mais sobre o corpo humano. Porque, ainda que seja uma sátira completa, ele segue direitinho o passo a passo para te poder entender como o corpo humano funciona. Sim, ele tem algo de educacional ali. Exatamente. Por exemplo, as plaquetas são crianças carregando coisas para poder colar as paredes. Uhum. Aí, as células vermelhas carregando caixas com oxigênio. Sim. Então, ele é muito interessante nesse aspecto. Bacana. Esse tá na minha lista também, vou assistir. E agora, para finalizar, vamos falar do anime chamado The Promised Neverland, que deixamos pro final, né? Eu deixei pro final porque alguns desses animes que nós citamos, como eu disse, eu não assisti todo, ou pelo menos assisti só uns pedaços, só o início, né? Mas The Promised Neverland é uma das melhores coisas que eu assisti nos últimos tempos, embora sejam poucos episódios, tenham poucos episódios no Crunchyroll, né? E a premissa dele, ela inicia de uma forma bem simples, até despretensiosa, mas que no final do primeiro episódio ela já mostra ser uma coisa totalmente diferente, né? Sim. Ela foca num orfanato onde várias crianças ali, vários órfãos, são cuidados por uma pessoa, por uma cuidadora, né? Que é como se fosse a mãe deles. E nesse meio tempo outras cuidadoras também transitam por esse orfanato e ele é cercado por florestas e uma muralha gigante. Tá? E só tem uma forma de sair, que é pelo portão, e as crianças não têm acesso a esse portão. Parece tudo tranquilo, parece tudo legal. Eu não vou falar o que acontece no final do primeiro episódio, que na verdade vai contar o que acontece no final do primeiro episódio é toda a premissa da série. Só que eu não vou contar para não estragar a experiência de vocês no impacto que dá no final do primeiro episódio e nos outros que se sucedem. Mas o Matheus assistiu também e pode confirmar, é uma das melhores coisas que já foram produzidas, assim, pelo menos esse ano, né? Sim. Que eu tenha visto. E eu, assim, já é a minha lista de top 10 animes, tá? Pelo menos por enquanto, a lista é sempre mutável, mas esse início ali eu gostei demais desses episódios. Eu olhei todos os que estão lá no Crunchyroll, eu olhei. Uhum.
É interessante o The Promised Neverland porque ele é uma premissa de um thriller de suspense no nível Death Note. Bem certinho, isso mesmo. Tipo, ele tem aquela suspense de inteligência, sabe? Tipo, de conflitos de inteligências. Então, tipo, ele é muito agradável de assistir, tu vê, assim, a maneira que eles vão, tipo, superando passo a passo cada situação que vai acontecendo, sabe? Então, ele é muito legal, vale muito a pena assistir, assim. É muito bom mesmo, e ele não é de ação, ele não é de sobrenatural até certo ponto, mas ele é um suspense muito bom, assim, e ele mexe muito com o psicológico, né? Ele fala muito das relações entre eles, entre as crianças ali. E a única coisa que eu achei meio assim, um pouco até forçado demais, mas que não estraga a experiência, é que as crianças ali têm entre 6, 7, 8, 9, algumas um pouco mais velhas, né? E na verdade as coisas que elas dizem e fazem parece que elas são adultas, sabe, de 20 anos. Então essas coisas às vezes me incomodavam um pouco, mas não estraga a experiência da série. Então é algo que eu recomendo. Dessas 5 séries que nós citamos aqui, eu recomendo ela em primeiro lugar. Vou começar por uma, assistam todas as 5. Mas se tiverem que começar por uma, comecem por ela, que vocês não vão se arrepender, tá? Então muito obrigado por ter nos assistido até aqui. Voltaremos talvez ano que vem com a terceira parte dessa lista, né? Vamos esperar colocarem coisas novas lá. Mas vocês vão nos ver aqui mais vezes, vamos falar de mais coisas, de mais anime, mangá, games e outras coisas, enfim, tá? Deixem nos comentários se vocês já viram essas séries ou se o que vocês esperam, se irão ver. E se tiver outra série, outro anime para indicar, também deixem aí embaixo. Curtam o vídeo, compartilhem e muito obrigado e até a próxima. É isso aí. É isso aí. Valeu. Falou!